Olá. Fixar aqui o comentário. Vamos bater um papo agora sobre o homeschooling. Muita gente com dúvida, mandando aqui por direct, por e-mail, querendo conversar sobre o assunto, então vamos bater um papo, tá bom? Oi, amiga. Muito bem. Deixa eu sair da página aqui. Eu tenho uma postagem no Família de Trigo chamada Homeschooling e Educação Escolar, considerações e questões frequentes, tá? Eu vou me basear algumas coisas que eu vou conversar aqui com vocês hoje na postagem que está lá, então quem quiser ver depois com detalhes, ver a pesquisa que eu vou citar, tá tudo lá, tá bom? Vocês podem me mandando aqui as dúvidas que vocês têm sobre esse tema, tá bom? E a gente vai conversando. Isso, homeschooling e educação escolar, na verdade. Eu fiz aqui a postagem, meu marido tá me corrigindo aqui, mas eu tô corrigindo ele de volta. Homeschooling e educação escolar, que é um paralelo, tá? Mas a educação escolar tem os professores que são qualificados, tem a documentação, escolar, e no homeschooling, então eu faço um paralelo ali naquela postagem. Acho que pode ajudar, tá bom? Então vamos lá. Homeschooling, o que é isso? De onde isso saiu, né? Aqui já tem uma dúvida que eu já vou citar aqui. Sabrina, você sabe quais são as cidades do Brasil que já regulamentaram o HS? Agora me fugiu a última que regulamentou, mas é em Minas. A primeira foi Vitória, no Espírito Santo, tá bom? Então lá nessas duas cidades já é regulamentado, tá? Então essa é a primeira questão. Pode fazer homeschooling aqui no Brasil? Na Constituição, na documentação de direitos humanos que o Brasil assina e tudo mais, diz sim que os pais têm prioridade na escolha do tipo de educação que pretende oferecer para as crianças, tá bom? Então há respaldo para a educação domiciliar. O que acontece é o seguinte, nós não tínhamos, tá? Então pensa assim, não temos essa coisa, né? A educação... O que foi, filhinho? Tá com medo? Deixa eu acender a luz pra ele, eu acho que ele tá com medo. Pode ficar com a mão. Não precisa vir. Você quer sentar lá no sofá? Pode ir. Acende a luz. Vai lá, curta. Voltando. Oi. Tá bom, fica com a mamãe então. Mas não pode mexer aqui. Outra coisa. Tá bom. Então vamos lá. Tominhas, deixa a mamãe falar aqui, tá bom? Você quer ficar com a mamãe? Mas sem chorar, combinado? Não sei que ele tá assustado. Bom, retomando. Não existia então essa modalidade de ensino. Então, obviamente, não há uma regulamentação sobre isso, né? A educação domiciliar funciona desse jeito e a educação escolar funciona de outro jeito, tá bom? Já que não havia essa necessidade, por não ter mesmo a demanda, então há esse impasse, né? De que, a educação é escolar. Nós temos que matricular obrigatoriamente aos 4 anos no ensino regular de ensino, né? Então, a legislação, Tominhas, gira em torno de uma educação escolarizada. Então, dentro da educação escolarizada, nós temos lá todo o beabá que a gente já conhece, ok? Sair desse departamento é um vácuo, não existe nenhum outro tipo de regulamentação. Então está se discutindo, tem projeto de lei e tudo mais, há vários anos inclusive, sobre o homeschooling, que a educação ou uma outra modalidade de educação, né? Então não entraria debaixo do mesmo guarda-chuva da educação escolar, tá bom? Bem? Ficar com você. Quer ficar com a mamãe? Então fica com a mamãe. Vai ter que ser outra coisa. Não.
Então, é isso. Sobre regulamentação, existem, então, 2 cidades apenas no Brasil onde já há a regulamentação, ok? Fora isso, vamos lá. Então, aí as famílias que querem fazer o homeschooling, como é que acontece? Não há como você ir, por exemplo, não, vou na escola e vou falar, vou tirar a minha filha da escola porque quero fazer o ensino domiciliar. Ou vou na Secretaria de Educação avisar que eu vou fazer ensino domiciliar. Então, às vezes, as mães me escrevem com essas dúvidas, tipo, Sabrina, eu quero fazer, o que eu faço, né? Aviso? Vou aonde para conseguir uma licença? Não existe nenhum tipo de licença, tá bom? Dá licença, filhinho. Se pendurar, a mamãe não aguenta. Não existe nenhum tipo de licença que fala, tá, agora eu posso fazer educação domiciliar. Exceto nessas cidades que já está regulamentado, tá bom? Então fica com você. Tem? Ai, tá, não sobe e desce aqui. Pedi. Aqui tá falando, olha, meu medo é a denúncia. Sim, por quê? Nós temos um estado que é bastante esquerdista, né? Então, quando a gente tem um estado esquerdista, o que acontece? O poder do estado. Quando você tira... obrigada, filha. Quando você tira a criança da escola, você está retirando o poder, né? Que você tem sobre aquela criança que ali fica pelo menos um período do dia, né? À mercê do que quer que seja ali. Então, geralmente são contra, tá? Porque acho que, né? Aqueles discursos que nós ouvimos com frequência, né? A criança não é da família, né? Nós temos que ter a criança pro mundo, né? Ela tem que ter mais visão de mundo, além daquele que tem a família. Tem todo esse discurso, não é mesmo? Então, geralmente, os governantes são contra, né? Pela primeira vez, nós temos, né, um executivo que é a favor, né? Nós temos o Ministério da Damares, que tem apresentado projetos. Nós temos uma bancada. Quem viu quando a gente foi para Brasília, né? Foi instaurada a bancada do homeschooling, que é uma série de parlamentares favoráveis que estão pesquisando, estão debatendo sobre o assunto e levando para frente, ok? Então, tenho medo de denúncia. Pode acontecer? Com certeza. Por não ter essa regulamentação, não há uma proteção, né? Então, minha mãe não gostou, minha sogra, minha cunhada, minha vizinha, né? Acha que é um absurdo, que eu tinha que estar matriculado, né? Então, há esse risco de alguém fazer uma denúncia. Geralmente vem de dentro da família. Há esse risco, tá? Muitas famílias, na verdade, no Brasil, sofreram denúncia. Algumas vão pra frente, né? Vem o conselho tutelar na tua casa, vê o que você faz. Por isso que é sempre importante você documentar o que você faz, né? Esse Instagram, ele surgiu, na verdade, para ser uma documentação assim. Eu registrava ali diariamente, com fotos e vídeos, o que a gente estudava, né? Acabou servindo para mais coisa, mas a princípio era isso, era uma documentação que eu fazia em vídeo, né, e em foto. Então é preciso você se proteger, né? Como? Principalmente podendo provar que aquela criança está estudando. Ela não está matriculada, mas ela estuda, tá? Por quê? O abandono intelectual, sim, é crime, tá? Então, se você não puder comprovar que aquela criança está estudando, o conselho tutelar, ele vai entender que aquela criança está abandonada intelectualmente. E aí vai ser um problema que aí entra... Espera só um pouquinho, depois desse. Aí entra no nível criminal, inclusive, tá bom? Então, tem que ter esse cuidado. Sobre, então, essa retirada da escola ou não, isso é mais complexo. Varia de escola para escola, varia de cidade para cidade. Não tem uma orientação que eu posso te dar. Quem precisa de orientação nessa questão jurídica, eu sugiro que vocês procurem a ANED, tá? Associação Nacional de Ensino Domiciliar. Eles têm todo um aparato que podem te ajudar. No site deles tem muita informação, tá? Então, acho que, se eu não me engano, é a.org, aned.org.br, ok? Lá vocês podem tirar todas as suas dúvidas desta questão legal do homeschooling. Eu não quero me ater mais nela, porque senão a gente não vai atingir os outros pontos, tá bom? Vamos lá.
Por que que alguém escolheria fazer isso na vida, né? Não tem mais nada para fazer, Sabrina? Poxa vida, né? Que leva uma família, né, a escolher o homeschooling. Então, quem tiver aí, né, eu já fizer, eu já imaginar, pode me mandando aí nos comentários, tá bom? O que leva uma família a escolher o homeschooling, afinal? Eu nunca imaginei, né? Para quem já me acompanha há algum tempo, sabe que eu sou formada em pedagogia, eu dava aula em escola e tudo mais. E na minha cabeça sempre foi o seguinte, eu vou dar aula, né? Vou tentar conseguir dar aula numa boa escola particular e os meus filhos vão ser bolsistas, né? Eles vão comigo. Era a minha visão. Por que que eu mudei a minha visão? Existem muitos fatores, tá? Que levam uma família a escolher o ensino domiciliar. Mas eu vou citar alguns aqui para vocês. Que inclusive tá ali nessa postagem, tá? Can you turn up a little bit? Can you do it in the TV? On 50, a 5 Okay, you can do it. Okay. Aqui, ó. Educação com seus princípios. Querer educar os filhos enquanto seres humanos em sua totalidade. Perfeito, podem me mandando aí. Mas é isso. Primeiro, você olha para o nosso ensino brasileiro e nós vemos, né, uma desvantagem enorme nele. Ou seja, os nossos filhos, nossos alunos, em competição com qualquer outro aluno, não importa a classe social, né, de fora do exterior, inclusive da América Latina, perde muito feio, porque o nosso ensino é muito ruim, o nosso sistema todo educacional, né? Tem bastante dinheiro entrando, tem muita política em cima disso, tem a rodo faculdades aí formando professores, tem, mas o nosso ensino é ruim num todo, tá? É um ensino fraco, com falta de método, os estudos dos professores não são baseados em cientificidade, tá? É muita ideologia, muita política, né? E ensino mesmo ali na formação desse professor é muito fraca, tá? Então nós temos aí muitos casos, militância dentro da escola, enfim. Temos professores bons, Sabrina? Temos sim. Temos escolas que estão fora da curva, né? Que são boas. Temos também, mas são poucas, né? Se você olhar o PISA, as escolas particulares lá de R$5.000 mensais não estão muito além das nossas escolas públicas, né? E as nossas escolas top de linha se equivalem às escolas de periferia dos outros países, tá? Então, nós estamos em desvantagem, principalmente por estarmos no Brasil, no geral, tá bom? Independente aí da tua condição, se é de uma escola particular ou se é de uma escola pública, tá? Então, a primeira coisa que dá aquele choque é isso, a qualidade do ensino que essa criança vai ter. Dependendo da situação, se a criança ficar lendo, né, se ela tiver acesso à leitura, a bons conteúdos, ela já vai ter muita vantagem, né? Mas, enfim, essa questão dos conteúdos acadêmicos é um ponto muito forte para quem vive no Brasil para escolher o homeschooling, tá? Tem um comentário aqui que eu vou ler, ó. Sou professora e sei muito bem da realidade da nossa educação. Às vezes a gente até tem boa vontade, às vezes tem professores que olham e conseguem perceber, gente, olha o nosso PISA, nós somos penúltimo da América Latina, né? Investimos muito mais do que os outros países da América Latina e somos rabeiros, só perdemos para Cuba por motivos óbvios e Venezuela por motivos óbvios também, né? Então, eu acredito que há professores que têm essa consciência, mas o que se faz? Nós temos materiais acadêmicos ruins, né? Nós temos salas, enfim, a coordenação pedagógica, projeto pedagógico da escola, tudo ali cerca. Então, mesmo quem enxerga e quer fazer diferente, é muito difícil, eu entendo isso, tá? Não é uma crítica, pessoal, aos professores, porque eu sei que tem alguns que se salvam, mas a maioria sai da faculdade achando que sabe, né? Então se ofende muito, né? O Ítalo tem falado umas coisas aí, e os professores estão muito ofendidos, tudo mais, mas, gente, é uma realidade, tá? A gente precisa ser muito honesto, porque quando a gente é honesto com a nossa própria formação, a gente consegue mudar, né? Quando a gente sabe que a gente tá doente, a gente procura ajuda, né? Tratamento. Então, esse é o primeiro passo aí da nossa mudança, tá? Mas,
é o que eu falo. Algumas pessoas falam, não, mas se você pôr o teu filho na escola, você pode ser ativa na escola, você pode ajudar a melhorar a escola para outras crianças também, né? Porque você está olhando só pro teu. Sim, gente, o meu filho não é um rato de laboratório que eu vou botar numa jaula ali com outros 30 ratos e ver se ele vai aprender ou não. Daqui 10 anos eu vejo, realmente não foi ruim, realmente foi péssimo, realmente a intervenção que eu fiz na escola, eu não tenho esse tempo, entende? Eu não posso olhar agora e torcer para dar certo. Ele é minha responsabilidade. E eu que vou pesar o que deve ser feito ou não, tá bom? Então é dessa maneira que eu penso família a família, né? Nós não estamos aqui brincando para ver se vai prestar. Já podemos olhar para trás e ter alguma noção, né? Temos aí os testes, temos tudo mais que dá uma base. Então vamos lá. Possibilidade de ter um ensino diferente, né? Você tem um ensino escolar? Isso é uma dúvida que chega muito. Sabrina, tem que fazer ao mesmo tempo da escola, né? Tem que usar os livros da escola. Quando você entra nesse universo do homeschooling, a primeira coisa que você escuta é qual método você vai seguir. E aí você se dá conta que existem outras maneiras que não é a maneira 50 minutos por matéria naquela carga horária que a escola oferece, né? Então, existem outras coisas que você pode estudar. Tem educação clássica, tem o Charlotte Mason, tem Montessori, tem muitas outras questões que de repente te enquadram melhor, no jeito que o teu filho aprende, no teu jeito de ensinar, né? Então, esse aí é o primeiro passo, que existe outra maneira, existem outros materiais, né? Existem outras abordagens, existe uma história sem ideologia, na linha do tempo, onde uma coisa corresponde à outra. Me diga aí, o que veio antes da Revolução Industrial? O que aconteceu antes? O que aconteceu depois? A gente não consegue fazer esse link. Por quê? A gente estuda fragmentos. Uma coisa solta, uma outra, a gente lembra um nome, um país ou uma data, mas a gente não tem um raciocínio lógico sobre os assuntos. Porque não é essa abordagem que é feita, não é? Então, existem outras. E a gente começa a descobrir, a gente começa a ficar doido, porque a gente vê que a gente não sabe nada. Isso é muito bom, porque a hora que cai a nossa venda, a gente fala, gente, eu não aprendi nada, não sei nada. A gente se dá conta do tanto de tempo que a gente perdeu. E aí, você vê o homeschooling como um objeto de salvação, não só dos teus filhos, mas como teu. Eu olho e falo, eu tenho agora a chance, uma oportunidade de refazer a minha própria educação. Eu preciso refazer a minha educação para poder ensinar o meu filho da maneira como eu acho que deva, né? Então, é uma oportunidade. Nossa, mas é um trabalhão. Sem dúvida. Vai gastar dinheiro com livro? Vai. Você vai gastar dinheiro com curso, com gente que pode te ajudar? Vai. Mas se você quer uma educação boa para ti e para oferecer para os teus filhos, vem com sacrifício, não é? Não vai ser, né, assistindo Netflix todas as noites, não vai ser, né, só lendo as notícias, não é? A gente vai ter que fazer um esforço para melhorar a nossa própria educação, né? Obviamente, se a educação, no geral, já estava doente, se está doente agora, já estava na nossa época, então nós temos essa responsabilidade. Primeira coisa, pais que optam pelo ensino domiciliar, não é uma coisa que, caiu na minha cabeça, né? Ou agora entrei na quarentena, tô aqui fazendo umas atividades que mandei da escola, comprei a material da Sabrina e, nossa, foi super bem. Quer saber? Vou fazer ensino domiciliar. Não faça uma decisão assim de forma leviana, tá? É uma coisa que tem que ser pensada, é uma coisa que tem que botar no papel. Por que você quer fazer isso, né? A tua família é de acordo, teu marido, a tua esposa é de acordo. Quem vai tomar essa rédea, né? Eu não espero que meu marido chegue, estude tudo que precisa ser estudado e aplique. Não, isso vai ser uma responsabilidade minha, né? Então, a gente tem que ter tudo no papel, né? Os prós e os contras da tua família e tudo mais. Eu te recomendo que você assista uma live que eu fiz do Clube do Livro, do Blueprint Homeschool, tá? Que era sobre um livro de planejamento. Ali, na primeira live, tem ali uma tarefa, tá? Para pôr no papel
uma carta, escreva uma carta. Se você for escrever para uma amiga sua, né, convencendo-a de fazer o homeschooling, o que você colocaria ali naquela carta? Que ali você começa a olhar e perceber quais são os valores teus e da tua família, né? E é isso que vai guiar ali essa questão do seu ensino domiciliar, tá bom? Eu perdi vários comentários, depois eu vou tentar voltar, tá bom? Então, possibilidade de um ensino melhor acadêmico, né? De usar métodos pedagógicos diferentes daqueles que a escola usa. Promover uma interação social guiada e saudável com jovens e adultos, né? Então, por exemplo, Sabrina, poxa, a criança não vai ter socialização. Isso é o que a gente mais ouve e a gente até cansa de responder, mas vamos lá. Não vai ter a socialização, que é o quê? A socialização escolar você pega as crianças que têm ali aproximadamente, exceto um ou outro, a mesma faixa etária, a mesma condição social, bota numa sala por 4 horas, onde ela não pode atrapalhar a aula, né? Pare de conversar, muda de lugar, você vem sentar aqui na frente, né? Não tá prestando atenção. Vai bilhete, mãe, só fala na sala de aula, reunião de pais, fala demais, né? Essa é a socialização escolar, você tem 15 minutos ali do intervalo para brincar. Aí vem no homeschooling, e aí você olhando agora friamente para esse cenário, você vê que crianças de 5 anos, com crianças de 5 anos, não evoluem uma outra, né? Você mesmo, quando você só conversa com pessoas que sabem a mesma coisa que você, tem a mesma opinião que você, sempre, né? Vocês são de acordo em várias coisas, você vê que um não desafia o outro, né? Um não puxa o outro para cima. Então, esse negócio da socialização tem essa questão. Aí você vê a socialização escolar, foi nesse sistema lá. Aí você chega numa adolescência que o filho é incapaz de conversar com o próprio pai e mãe, né? É um ser estranho ali, que eu não sei o que acontece, não sei o que acontece na vida dele, que aquele ser humano não consegue se relacionar com a própria família, né? Então você vê que não é uma socialização assim tão benéfica, não é mesmo? Quando você quer uma associação benéfica, é nesse mesmo exemplo que eu estava dando para nós, né? Quando eu estou me desafiando, conversando com uma pessoa, ou ouvindo alguém, uma palestra de alguém com ideias novas, diferentes, mais madura, que já estudou o que eu não estudei ainda, aquilo me desafia, aquilo me puxa, aquilo me enche de vontade de aprender e de conversar mais, né? Na escola, nas crianças, isso é mais fundamental ainda, né? Quando você põe a criança para interagir com crianças mais velhas, ela vai ter um desafio. Com crianças mais novas, ela vai ter outro desafio, que é ajudar aquela criança, perceber que é menor, né, que faz coisas que ela fazia antes, ela precisa ajudá-la, ou ser ajudado por uma criança mais velha, aprender coisas novas, diferentes, um jeito diferente de brincar, né, falar com um adulto, né, aprender a modelagem da linguagem, né, sair daquela fala infantil, aprender a lidar com pessoas mais velhas. Gente, é muito rico. Socialização é uma coisa muito rica. É muito diferente, né? Eu levava meus filhos até algum tempo atrás, ainda numa casa de repouso, né? E eles iam lá para divertir os velhinhos, sabe? Eles não tinham aquelas coisas de, só brinco com criança, só quero ir onde tem criança. Eles sabem lidar no lugar, sabe? Era aniversário de uma vovozinha, vai, canta parabéns, se dá beijinho em todo mundo. Saber lidar com as pessoas, ser social, né? Então, essa questão aí é muito rala, né? Não tem nem muito o que discutir a esse respeito, na verdade. Outro motivo que leva... Então, na verdade, isso é um fator favorável ao ensino domiciliar, né? Você não vai prender a criança em casa, isso não tem nada a ver. O nome domiciliar é porque a família resolveu tomar conta da educação integral dessa criança, tá? Então, não é que ela vai ficar agora trancada em casa, estudando apenas, né? Ensino em casa. Não é isso, você pode fazer no parque, você pode fazer com outros colegas, você pode ir para uma biblioteca, você pode ir para um esporte, sabe? Você vai ter ali outras situações onde há o convívio, tá? A gente precisa ser um pouquinho mais intencional nisso? Eu acredito que sim, tá? Isso é uma preocupação que eu tenho,
né? Então, de ter um ambiente onde meu filho possa conviver com outras crianças, né? Onde ele possa conviver com outros adultos, onde ele seja exposto a outras atividades. A gente tem que ser um pouco intencional nisso, quando a gente está no ensino domiciliar, tá bom? Mas é totalmente possível. Vamos lá. Próximo item aqui que faria alguém escolher por esse ensino. Fortalecer e melhorar a relação familiar das crianças com os pais e entre os irmãos. Né? Isso a gente vê muito notável, isso principalmente nos mais velhos, tá? Famílias que já têm filhos mais velhos, que quando trazem de volta para casa, vê uma mudança muito drástica naquela criança, que agora se relaciona melhor dentro da própria família, né? Aí acaba passando mais tempo juntos, se conhecendo mais, vendo os vícios e virtudes, podendo ali ajudar no que for preciso, ter mais tempo e sensibilidade para aprender isso, né? Então, fortalece ali os laços familiares. Sem ar de novo, vamos lá. Proporcionar um ambiente mais seguro para as crianças, prevenindo riscos como violência, drogas e álcool, bullying, racismo, sexualidade inadequada ou não saudável e que são coisas que a gente vê com frequência na escola, né? Então, a gente tem ali quando a gente discute com alguém que é totalmente contra o homeschooling, ele vai pintar para você a escola ideal, a escola do papel, né? A escola perfeita, né? Não, mas ele tem ali todo o aparato acadêmico, ele tem toda a socialização, né? Então, não tem ninguém que sofreu na escola aqui, com certeza. Todo mundo amava aqui a escola. Todo mundo teve, né, um ensino de excelência na escola, não é mesmo? Afinal, eram todos especialistas, nossos professores, não foram? Então, é preciso, quando você for conversar com alguém assim, quebrar essa história. Não existe a escola perfeita, né? Há alunos que sofrem muito na escola, né? A gente vê aí problemas, né, de bullying mesmo, muitos, não preciso nem citar todos aqui, né? Quem foi para a escola com certeza já sofreu ou já viu isso acontecer, né? E agora ainda mais nessa questão de sexualidade, né? Que agora a gente está mais explícito isso, mais cedo isso na escola, fora da concordância da família, né? Assuntos que deveriam ser tratados em casa, a escola está abordando, ou seja, é um professor que você nunca viu na vida, você não sabe de onde ele veio, para onde ele vai, você não sabe quais são os valores que ele tem, né? E aí ele que vai falar de sexo com teu filho. Pense, né? Isso para mim já seria motivo suficiente para não ir. Então nós temos esses agravantes, tá? Aqui, olha, a Mara comentou uma coisa. Gente, o que for bem do assunto que eu tô falando agora, eu vou lendo, tá? Depois eu volto para ver os outros que ficaram um pouquinho deslocados. O maior problema que vi ultimamente é a falta de educação das crianças que convivem com meus filhos. Vi através das aulas online. Sem dúvida. E são crianças escolarizadas, né? Quando vem alguém e fala, nossa, a violência doméstica aumentou. Lembra? Eu comentei um tempo atrás, esses dias, de uma nota aí de repúdio ao homeschooling, né? Falando que, olha, como a violência doméstica aumentou, né, durante a quarentena. Sim, meu filho. E são todas pessoas escolarizadas, não é mesmo? O que isso tem a ver com homeschooling? Né? A falta de educação impera. Tenho alunos de 14 anos dizendo serem bissexuais. Então, você não trabalhou com essa criança nada, né? Você imagina. Ela não tem firmeza pra nada, nem sobre a própria sexualidade dela, né? E aí você tem colega falando uma coisa, professor falando uma coisa, livro didático mostrando que não devia, livro paradidático com histórias absurdas, né? E aí você tem uma criança totalmente perdida, infelizmente. Então, há muitos motivos pelos quais... Ih, agora travou aqui. Optam, tá? Pelo ensino domiciliar. Então, o último é ensinar, de fato, valores que a família tem, né? Visão cristã que a família tem, a visão de mundo que a família tem, né? Ela vai receber isso de alguma maneira, tá? Ou ela vai receber a tua e da tua família, ou ela vai receber a do professor, tá? Se for professor de história, você está lascado. Desculpa aí os professores de história, mas a gente sabe, tá?
Então, esses aí são as questões ali que levam uma família a optar pelo ensino domiciliar. Aí vem as questões um pouco mais do dia a dia, né? Por exemplo, tá bom, Sabrina, eu tirei meu filho da escola, muito bem. E aí, vou ficar para sempre? Vou fazer até o ensino médio, né? Eu, por exemplo, Sabrina, gostaria de fazer isso, tá bom? Eu não sei se eu vou ter condições. Hoje eu tenho condições, hoje eu tenho saúde, né? Hoje nós temos uma estabilidade, mas eu não sei como vai ser o dia de amanhã, não é mesmo? Ninguém sabe. Então pode ser que amanhã eu precise colocar meu filho na escola. Pode ser que aconteça uma desgraça, uma tragédia na família, pode ser que eu morra, como meu marido vai fazer? Essas crianças vão para a escola, tá? Tá, e aí? Como é que faz? Essa criança ficou estudando em casa um período, faz o que agora? Quando você chega com uma criança na escola, idade escolar, tá? Ela vai ser submetida, muitas vezes, é o padrão, mas não acontece sempre, tá? Ela vai ser submetida a uma prova de nivelamento, tá? Você vai fazer uma prova para ver em qual nível ela está. Mas essa prova acaba não influenciando muita coisa, né? Ela vai acabar entrando no nível que corresponde à idade dela. Então, daqui 5 anos, o Arthur vai estar lá com os 11 anos dele. Nossa, agora eu vou ter que colocar na escola, não tem jeito. Então, ele vai lá, ele vai fazer essa prova e ele vai entrar na sala das crianças de 11 anos. É isso, tá? Não tem muito segredo. Mas sobre o que sabe e o que não sabe. A criança que vai vir no ensino domiciliar, ela vai ter um desempenho muito bom nessa prova. Nem precisa se preocupar muito com isso, tá? Daí você vê as crianças que estão lá escolarizadas, que nem sabem ler, né? Então, e que estão passando ali de uma série para outra. Então, tem essa questão. Preciso pôr na escola. Depois, ele vai fazer essa prova de nivelamento e vai entrar na idade correspondente à sala dele, tá? Só um minuto. Oi, filho. Espera só um pouco, por favor. Vamos lá. Outra questão. Sabrina, mas ele não vai para a escola? Como é que ele vai ter um diploma, né? A gente gosta do carimbo e papel, né? Brasileiro tem esse negócio do carimbo, né? Do crachá, o carimbo e papel. Não vai ter o diploma? Como vai ser? Existe aqui no nosso país que não é para os alunos provindos do ensino domiciliar, mas que serve, tá? Engraçado isso, porque já tem essa prova, olha só. Para pessoas que nunca foram à escola, ou que foram e largaram a escola por algum motivo, tá bom? Então, o que acontece? Essa prova chama Enseja, não é mais o Enem. O Enem é uma prova um pouquinho mais complexa, o Enseja é mais simples, bem mais simples que o Enem, tá? E aí, a pessoa vai lá e se inscreve. Então, quando ela chegar aos 15 anos, ela vai e coloca lá que ela quer fazer a prova do Enseja. Se não me engano, é gratuito, inclusive, ou é uma taxa básica. E na hora de fazer a prova do Enseja, ela vai marcar lá que ela quer o diploma do ensino fundamental. Então, aos 15 anos, ela pode fazer isso, solicitar o diploma do ensino fundamental, né? O certificado de conclusão. Se ela atinge a nota mínima no Enseja, ela recebe o diploma do ensino fundamental. Acabou, tá? Aí, aos 18 anos, ela pode solicitar a mesma prova, faz a mesma prova, acontece todos os anos essa prova, tá? Olha lá, é gratuita. Todos os anos tem essa prova. E ela vai lá aos 18 anos e solicita que ela quer o certificado de conclusão do ensino médio. Atingiu a nota mínima, ela vai lá e retira o diplominha dela. As universidades, essa criança então depois quer fazer uma universidade, né? Quer se especializar em alguma área que ela precisa fazer o ensino superior. Ela vai pegar esse certificado e vai levar. Mas o histórico, a escola não. A universidade tende a pedir esse monte de documento, mas no caso da falta, e tendo essa certificação, a universidade é obrigada a aceitar a matrícula, tá bom? Então, esta questão não é uma questão relevante de ter, meninos, mais baixinho, Thomas, de ter essa relevância só por conta de uma diplomação. É possível conseguir isso por outras maneiras que não seja indo com a frequência à escola, tá bom?
Sobre desempenho, tá? Obviamente, no nosso país, nós não temos pesquisa, né, a esse respeito. Como é o desempenho dos alunos de ensino domiciliar no Brasil? Nós não temos nem regulamentação, como é que alguém vai pedir, né, uma pesquisa a esse respeito? Mas nós temos outros países que já têm muito tempo de ensino domiciliar, né, mais de 30 anos aí, Estados Unidos e tudo mais, regulamentado já, e tem pesquisas a esse respeito, tá? Então, você vê ali que tem muitas crianças, a última, se eu não me engano, era 2,5 milhões de crianças que estão fazendo ensino domiciliar nos Estados Unidos. Vou falar de lá porque é lá que tem a pesquisa, tá? Deixa eu ver. Isso, 2,5 milhões de estudantes. E aí, nós temos aqui a performance desses costuma ser não abaixo, mas acima, tá? Então, geralmente, quando você vai medir, né, os alunos escolarizados com os alunos educados em casa, indiferente do método e tudo mais, você vê que, meninos, tominhas, você vê que tem ali uma equiparação. Ou eles se saem no mesmo nível, ou eles se saem superior. Geralmente de 15 a 30% a mais no melhor desempenho, tá bom? Nessa questão da performance acadêmica. Nós temos ali notícias de universidades americanas que inclusive dão preferência para alunos provindos da educação domiciliar que estudaram pelo método clássico, tá? Para essas universidades é mais interessante, eles gostam mais, oferecem bolsa e tudo mais, tá bom? Porque tem uma outra maneira ali de pensamento e tudo mais, que eles acreditam que pode contribuir. Pode. Agora não vai dar, filho. Deixa eu ver. É isso. Tem alguma pergunta que vocês querem fazer sobre o ensino domiciliar? Veja aí se eu posso ajudar. Se já foi uma pergunta que eu respondi no início, eu vou deixar a live salva, tá? Agora já salva direto, já vai pro feed, pro GTV, aí vocês podem assistir depois do comecinho, tá bom? Eu vou deixar, gente, depois esse link, mas ali na loja mesmo, se você botar lá Família de Trigo, educação, homeschooling e educação domiciliar, já vai aparecer essa postagem, tá? Lá tem os links e tudo mais que vocês podem consultar, ok? Mas é isso. Sobre avaliações eu falei um pouquinho antes. Gente, sobre a dinâmica da aula, cada família vai ter que achar a sua, tá? Quando a gente trata que tem isso, o ensino domiciliar, ele é para ser um ensino personalizado, né? Então, eu não me preocupo em cumprir uma tabela, cumprir um currículo, eu tenho que fechar isso até o final de semana, porque segunda-feira começa um capítulo novo, né? Nós não temos isso no ensino domiciliar, não deveríamos, pelo menos, tá? Porque você tem uma oportunidade ali de trabalhar com um ser único, um ser que você está olhando para ele e você sabe o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu e o que ele precisa desenvolver, tá? Então, abusem dessa vantagem, né? Dê uma educação particular, né? Quando a criança vai mal na escola, não consegue ler, não consegue aprender matemática, o que o pai faz? Paga uma professora particular para dar reforço, não é mesmo? Quando você está numa situação dessa, né, de uma aula particular, estudando uma aula particular, você tem 2, 3 filhos, 4, 5, isso é uma aula particular, né? Então, você tem a oportunidade de desenvolver potenciais dessa criança, né? Se ele é bom em matemática, você potencializa aquilo. Se ele é bom em ciências, né? Você vai abordar aquilo. Geralmente na escola faz o contrário. O que é bom, então você não precisa nem estudar, porque é só fazer a prova, eu já sei, né? Você tem que estudar ali a biologia que você não sabe, né? Pra poder fazer a prova, pra ficar na média. Então, você, claro, obviamente que você vai explorar ali o que a criança precisa aprender, mas você vai potencializar aquilo que ela tem facilidades e tudo mais, que um dia ela vai realmente poder usar, né, na vida mais pra frente, tá? Homeschooling para filho único. Gente, é possível, sem dúvida, tá?
que acontece é que você, como eu disse antes, essa questão de convivência e tudo mais, eu não sou contra criança conviver com criança, tá? Não foi isso que eu disse antes. Não sei se ficou bem claro. Eu acho que, sim, é bom ter amigos para brincar e tudo mais. A gente tem que ser um pouco mais intencional. Quando você tem mais de um filho, é um pouco mais fácil. Os meninos brincam o dia inteiro juntos aqui. Eles acordam conversando com 1000 assuntos e tudo mais e tal. Um estimula o outro, né? Então acaba facilitando. Eu acredito que sim, quando há mais de um. Mas é totalmente possível com um, tá? Mas precisamos ser intencionais. Que horas você prepara o material? Todo o tempinho vago que eu tenho, né? Levanto mais cedo e durmo mais tarde. Deixa eu ver. A live que eu falei pra assistir o passo a passo está no YouTube. Eu acho que tá aqui também. De planejamento, tá? Se você botar ali no blog do Família de Trigo, planejamento, vai aparecer lá, inclusive esses exercícios. Ixi, tá acabando a minha bateria. Esses exercícios com escritos, tá? Então tem a live e tem os escritos. Bota lá, Família de Trigo Planejamento. Vai pro blog que lá tem já tudo mastigadinho, tá bom? Muita pergunta que eu já falei antes, tá? Então se você entrou depois, eu já vou subir essa live. Na sequência ela já vai ficar disponível. Tenta voltar e assistir do comecinho, que eu acho que vai ficar claro, tá bom? Deixa eu ver. Como lidar com a população que tem os pais que não tiveram estudo, pais que não sabem nem ler? Eu ensino em casa, mas penso nesses casos, pois não são isolados. Gente, o homeschooling não é para todo mundo, tá? Tem gente que não pode, por exemplo, os dois pais trabalham para botar comida dentro de casa. Se um sai, não chega o suficiente. Essa família tem condições de fazer o homeschooling? No meu ver, ainda não, né? Ela vai ter que fazer muitas adaptações, né? Se tem uma dificuldade já nessa questão do estudo, de se aprimorar, de ir atrás, né? De estudar para poder passar, é um obstáculo, sem dúvida. Então, não é uma questão de que é melhor, então todo mundo tem que fazer. Não é isso, tá? É uma questão de liberdade. Eu acho melhor, eu gostaria de fazer, eu acredito que tenho condições para fazê-lo. Eu quero ter esta liberdade de escolha, tá bom? Se a mãe e o pai acham que é melhor ir para a escola, pelo motivo que for, familiar ou de estudo, é uma liberdade que essa família tem também, da mesma maneira, entende? É só uma questão de liberdade, não é uma questão para todo mundo. Como eu acho que a escola não dá certo para todo mundo, eu acho que o homeschooling não dá certo para todo mundo, né? Cada família tem a sua realidade, que precisa ser considerada. Desculpem o barulho aqui, mas eles estão brincando, não vou chamar atenção. Tá bom? Então, sempre tem que levar em consideração a família no geral. Tem muitas mães, né, com crianças que têm autismo, por exemplo, que a criança sofre muito na escola, porque é muito barulho, ela não consegue se concentrar, né, chega em casa muito nervosa, né, e que no ensino domiciliar personalizado, que leva em consideração o ritmo dela, os gostos dela, em como ela aprende, essa criança vai, como um foguete ela vai, né, coisa que ela não conseguia na escola, porque tem um impedimento do próprio ambiente, né? Então aí você tem uma dificuldade, né? Será que a escola é o melhor? Então você tem que considerar todos os pormenores da família. Uma questão muito íntima familiar, é uma questão que não deve ser tomada levianamente no momento de fúria contra a escola. Tem que ser pensado, tem que ser considerado, tem que ser conversado, tem que botar nos papéis todos os prós e os contras e tudo mais, tá bom? Gente, eu queria ler todos os comentários e responder, mas a minha bateria está acabando. Se eu deixar cair a bateria sem compartilhar a live, eu vou perdê-la, tá bom? Então, vou encerrar aqui e vou compartilhar, tá bom? Beijo pra vocês, gente. Até mais.